Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Bom é estar nesta casa. Adorar o Senhor. Em Parobé, em 1979. E a gente fez muito a vida toda esse trabalho de casa em casa, porta em porta, aqui em Taquara, Três Coroas, igrejinha. Quando a gente começou a liderar jovens, e uma vez em Parobé, uma senhora agrediu uma das meninas do grupo, deu de porrete mesmo, deixou ela mancando, bateu no quadril, não foi fácil. Tudo isso já passou, né? Chega uma vez lá naquele bairro, lá de papel, né? Segafunda, lá chama no interior, lá, uma casa, pessoas que só falavam em alemão. As pessoas já de idade, e nós ninguém falava em alemão. Aí não sei até hoje vocês entenderam o que a gente falou, mas tinha uma pessoa doente, a gente orou, sei lá, né? Só Deus sabe, a gente contou todos esses desafios. Então a gente se alegra em ver a obra de Deus. A gente que fez parte da primeira congregaçãozinha em Parobé, e hoje a gente vê toda a obra que já está de Parobé para muitas cidades. Então a gente se alegra e louva a Deus por isso. Maravilhoso. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta palavra desta noite. Aleluia. Então que você fique me ajudando aí, tá? Fazer a parceria. Ora comigo, ora que o Espírito Santo venha trazer algo que edifique a nossa vida e que alimente realmente a nossa fé. Certo? Eu louvo a Deus, dando esse testemunho rápido aí, também pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha aí, orando, intercedendo. E casamento é parceria, né? Então desde 1979, a gente casou em 80, né? Não esqueci, 30 de maio de 80, isso é importante a gente não esquecer dessas datas, né? Sabe como é? Tem que saber a data do casamento, a primeira vez civil, né? Até o aniversário do papagaio tem que saber, senão a coisa complica, na verdade, mas graças a Deus, né? Então nós casamos lá em 31 de maio de 1980, e desde então essa parceria, Deus tem tido misericórdia, tem nos abençoado, e a gente está aí junto fazendo a obra de Deus todo esse tempo. Então Deus seja glorificado em tudo. Quero destacar de início uma palavra dessa aqui que lemos, várias expressões. Aqui fala da coragem de Pedro e de João, mas eu gostaria de destacar de início esta palavra que quando os líderes judeus, prenderam os discípulos ali, aqueles primeiros apóstolos, estavam naquela perseguição, tá certo? Porque isso foi logo após o Pentecoste, onde Pedro pregou pela primeira vez, ousadamente, a palavra de Deus, e depois, pelo menos é o que está na Bíblia, o primeiro milagre aqui relatado, da vida dos apóstolos, curar aquele aleijado que foi lido ali, enfim. E todo esse fato, então os discípulos, os apóstolos foram presos, e pressionados a parar de pregar, parar de falar de Jesus. Essa foi a pressão dos líderes, vocês parem de falar desse homem, para de dizer que ele ressuscitou. Lembra que mais tarde o apóstolo Paulo disse que se Jesus não houvesse ressuscitado, era vã toda a pregação do Evangelho. Eu vejo que o inimigo tenta sempre calar a mensagem. Então ele disse, parem de falar. Mas diante daquela noite, aquele dia de interrogatório, eles olharam e disseram esta palavra. Eles estavam perplexos por serem eles uns homens simples, sem nenhuma formação acadêmica ou coisa assim, né? E disseram, então, ou reconheceram, eles têm convivido ou conviveram com Jesus, que Jesus havia sido morto no estado de ser subido ao céu, enfim, mas reconheceram que eles tinham convivido com Jesus. Essa palavra
convivido, que vem dessa palavra convivência, ela significa ter uma vida em comum, conjunto, um contato diário, frequente, uma intimidade familiar, familiaridade, coexistência harmoniosa. É o que você vai encontrar no dicionário como significado ou sinônimos dessa palavra, convivência. Então, quando diz assim, reconheceram que eles tinham convivido com Jesus, eu creio que aí está uma das coisas chaves, que é convivência. A convivência influencia. Então, quando a igreja está na terra e convive com as demais pessoas em obra missionária, muitas vezes você conquista mais pela amizade, pelo relacionamento, do que simplesmente por pregar, certo? Então a convivência vai influenciando e vai transmitindo conhecimentos, e foi o que Jesus fez. A vida cristã, ela tem etapas, e é importante nós reconhecer, e quando falamos de vida espiritual, muito mais do que a nossa vida natural, é importante a gente entender e viver cada etapa, que faz parte do crescimento e de subir os degraus que o Senhor nos concede. Estou falando de degraus, não de hierarquias, dessas coisas banais que acaba aqui. Estou falando de coisas espirituais, que é bem diferente de coisa de organização humana, tá certo? Em Mateus capítulo 4, após Jesus voltar da tentação, porque Jesus foi batizado e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Depois daqueles 40 dias e noite no deserto, orando, e passou pelas tentações, e a gente fala da tentação, mas foi um tempo de consagração, intimidade com o Pai, e claro que o inimigo se aproveitou para ir tentar a Jesus naquele momento de isolado e solitário no deserto. Mas após Jesus voltar de lá, Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Então já começa uma mudança, são etapas na vida, certo? E indo para Cafarnaum, ele já começa a pregar. E começa a pregar, e claro, já começa a ter seguidores, porque ele veio com essa missão, e como começou a manifestar-se o chamado e o dom de Deus na vida dele, como o Messias enviado, logo começou a ter seguidores. E um dos primeiros, o primeiro que ele chama é Pedro e André, dois irmãos. Depois ele chama Tiago e João, mais dois irmãos, certo? E ele então começa a fazer esses discípulos que começam a segui-lo e começam então a andar. Aleluia! Então esses primeiros apóstolos, depois em Lucas capítulo 6, nós encontramos quando diz que naquele dia Jesus foi para o monte orar e passou uma noite em oração. Ele diz que no outro dia ele chama os seus discípulos, já eram muitos, mas daí ele nomeia 12 para ser apóstolos, certo? Então ele chama e nomeia 12 apóstolos. E estes 12 apóstolos passaram a ter essa palavra que eu falei, conviver com Jesus, de maneira diária, de maneira constante, nas caminhadas, nas jornadas de Jesus, pregando e ensinando, que era um costume também da época, quando o mestre chamava os discípulos, andavam caminhando e ensinando. Então Jesus andava pelas estradas, pelos matos, pela beira da praia, e sentava na sombra, e sentava embaixo de uma árvore, sentava numa pedra, e ia ensinando, ia para o monte orar, ia ensinando. E esses discípulos passaram então a conviver com Jesus. Isto nos dá uma ideia de comunhão, de intimidade, tá certo? Coisas importantíssimas para quem tem um chamado, para quem quer fazer uma obra de Deus, para quem entende a missão. Ele precisa de intimidade, ele precisa andar com Jesus. Aleluia. Então eles passaram a ter essa convivência com Jesus Cristo, né? Então eles passaram a ter estas aulas, e eu diria duas coisas: eles passaram a ouvir, a ver
e a praticar. Para nós memorizar, eu gostaria que você dissesse comigo, repetisse comigo: ouvir, ver e praticar. Aleluia. Então os discípulos passaram, aqueles primeiros apóstolos passaram a um discipulado pessoal e particular com Deus, e nós precisamos mais que nunca entender a importância do discipulado, que foi uma das principais missões que o Senhor disse: ide e fazei discípulos. Aleluia. Não era fazer bonitas pregações, não era fazer espetáculos, não era fazer shows e reunir multidões. Ele decide fazer discípulos. E mais, sem distinção, de todos os povos, nações, vai e faça discípulo. Aleluia. Ensine. Coisa difícil hoje ensinar. Não é que ensinar seja difícil, é difícil arrumar ouvintes que queiram aprender. Nós vivemos atrás de emoções e muito pouco atrás de conhecimento da revelação da verdade. Aleluia. Então eles passaram por um discipulado pessoal, Jesus andando e eles andando com Jesus, a convivência, e Jesus ensinando, e você encontra muito mais na Bíblia a palavra Jesus ensinando do que Jesus pregando. Então Jesus ensinando, e à medida que Jesus ensinava, Jesus fazia milagres, Jesus curava, libertava, expulsava demônios, e eles então indo vendo Jesus fazer. Então esse é o chamado discipulado teórico. Você começa pela teoria, certo? Você começa adquirindo conhecimento, e ele vai revelando, ele vai ensinando, ele vai demonstrando, mas dali a pouco começou a prática. Você não pode ficar só na teoria. Daí veio a prática, e que bom que a gente está tendo testemunho de prática aqui hoje, não é verdade? Começou a prática. Como assim? Lá em Mateus capítulo 10 diz que Jesus chamou os 12. Ele disse: agora vocês vão, e deu uma coisa assim específica: vocês vão aos judeus, ou seja, aos filhos perdidos da casa de Israel. Deu uma missão específica: vocês vão a estes e preguem e anunciem que chegou o reino do céu. Então eles tinham um foco e tinham uma mensagem a levar, certo? Mas em Lucas capítulo 10 diz que ele chamou 70 discípulos. Não foi só os 12 apóstolos, ele chamou 70 discípulos. Ele disse: vão, agora não disse mais assim só aos perdidos da casa, mas vão a todas as cidades. Então ampliou a visão missionária, certo? Vão a todas as cidades, mas a mensagem ainda era a mesma: cure, liberte e anuncie que chegou o reino de Deus. Aleluia. Chegou o reino de Deus. Quando chega um reino para tirar outro, desbancar outro, está armado um conflito. É isso que as pessoas não entendem, que nós, acabou a bateria, estamos vivendo um conflito. E o conflito se estabeleceu lá. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Aleluia. Porque de agora em diante, até dentro de uma casa vai estar dividido os membros da família: pais, filhos, nora, sogra, enfim. Não sei se por causa disso que até hoje tem uma igreja que sogra com nora, mas Jesus disse que naquele tempo o evangelho ia trazer uma divisão, deixando a coisa engraçada de lado, mas a seriedade do conflito. Então se estabeleceu um conflito lá. As lideranças judaicas, como o Levante, começaram a perseguir. Por quê? Porque o povo estava recebendo o pão, recebendo milagres, vendo solução, vendo poder, vendo autoridade em Cristo. Passaram a seguir Jesus e deixar a sinagoga. Aí as lideranças começaram a perseguir. Mas além de tudo tinha o lado político, os impérios romanos, que passou a perseguir também. Por quê? Porque o nosso imperador é César. Agora estão dizendo que tem um novo rei aí, que é Jesus. Tudo interesse e posicionamento humano, homem humano. Começaram a perseguir. Então desde aquele tempo se estabeleceu um conflito que está até hoje e vai até o dia que Jesus voltaram. O mundo nunca foi, e as grandes lideranças nunca foram amigos da igreja, porque eles lutam pelo poder, pela influência, pelo domínio, e não entendem que a nossa missão é reino de Deus e não reino da terra.
Tanto que o próprio Jesus, com os próprios discípulos, tinham dificuldade de entender se era o Senhor, quando é que o Senhor vai vir tomar, derrubar o Império Romano e tomar e libertar Israel. Ele disse: se o meu reino fosse desta terra, Jesus disse: meus soldados pelejariam por mim, mas não é daqui. Pilatos não entendeu, ninguém entendia, porque Jesus estava trazendo uma revelação espiritual, o reino de Deus na terra. E nós vamos fazer distinção sobre isso, mas que vamos enfrentar a oposição de toda a natureza. Sempre a igreja enfrentou e vai continuar enfrentando. A igreja não tem paz com o mundo não tem paz com a igreja. Nós pregamos o príncipe da paz, mas que paz é esta? Reconciliação do homem com Deus, e não acordo nosso com as corrupções do mundo, não, com o pecado, com a maldade, de jeito nenhum. Pelo contrário, o reino de Deus veio libertar, veio curar, veio transformar mentes, corações, emoções, sentimentos, curar e transformar e trazer uma nova revelação. Então eles saem da parte teórica e vão para a parte prática. Por quê? Porque Jesus ia retornar aos céus e ficar sozinho. Sozinho no sentido que Cristo não estaria mais pessoalmente em corpo com eles, mas pelo Espírito Cristo está com a gente aqui, amém? Está aí ou não está? Aleluia! Se ele mora no coração do crente, onde você vai, ele está. A gente tem uma mania de dizer: antes de nós chegar aqui, a gente fala isso, não é engraçado? Jesus já estava aqui, já marcou um encontro contigo aqui. Não, Jesus mora com você, aleluia, da glória. Ele mora no seu coração. Você é convertido, ele mora com você. Você está em casa, ele está contigo, você está no trabalho, você está na rua, você vem com o mundo também junto, aleluia. Então essas são as verdades. Passaram um discipulado teórico, um discipulado prático, começaram a ir e fazer. Então são etapas que a gente precisa entender, porque mais tarde eles iam ficar sem Jesus presente, eles tinham que encarar a obra, e foi o que aconteceu. Depois que Jesus subiu, e como já foi lido aqui, eles começaram a pregar. E daqui a pouco eles viram que funcionava. Dizer em nome de Jesus ser curado, as pessoas eram curadas. Antes era Jesus que fazia, mas Jesus não estava mais com eles, tinham que fazer, entenderam? Então Jesus não está em corpo físico aqui, mas está em espírito, e a autoridade que ele delegou sobre a igreja está sobre mim e você para fazer a coisa acontecer. Aleluia. Então eles passaram a ter, na prática, foram treinados por Jesus. Então o mais jovem, o mais novo na igreja, vai sendo treinado por aquele que já tem mais experiência. Vai sendo treinado pelo Senhor também, pelo Espírito do Senhor, pelas experiências que Deus vai dando. As lutas na vida do crente não é para acabar com a vida dele. Então muitas vezes a pessoa em luta e dificuldade pensa assim: Senhor me abandonou, a coisa acabou, não tem mais jeito não. Faz parte do discipulado. É para te levar a experiências maiores. Na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 3, ele disse assim: aquilo que vimos e aquilo que ouvimos, isso vos anunciamos. Aquilo que eu falei, primeiro ouviu, viu e depois anunciou. Você ouve, você recebe, você aprende e depois você anuncia, você leva, aleluia. Isso é o reino de Deus, ele é assim. Primeiro você não pode sair falando porque você não sabe, porque você não viu, não há autoridade para isso. Mas quando você fala do que você viu e do que você ouviu, do que você recebeu, você tem autoridade na área, você tem autoridade no assunto. Entenderam? Então por isso que era importante, quando aqueles líderes prenderam e questionaram e pressionaram os primeiros apóstolos, eles disseram assim, eles reconheceram, né? Eles conviveram com Jesus. O que está dizendo? De onde veio essa revelação para essa gente simples? De onde veio o conhecimento? De onde veio tal autoridade? Eles conviveram com Jesus. E isso é o que tem, é o testemunho que tem que haver hoje. O povo da cidade, o povo da nossa volta, aqueles que não conhecem, tem que olhar e ver. Eles andam com Jesus. Aleluia.
É isto que faz a grande diferença. Então Pedro, ou João melhor dizendo, disse: o que nós vimos, o que nós ouvimos, é isto que nós vos anunciamos. Aleluia. Então primeiro é necessário ouvir, porque a primeira e a mais antiga ferramenta de transmitir conhecimento, de adquirir conhecimento, é a audição. Hoje temos muitos métodos modernos, até mais eficientes. A pastora Michelle trabalha na educação, né? Sabe aí muito melhor que eu como é que é esses negócios de ouvir, de audiovisual e todas essas ferramentas que se usam para transmitir conhecimento. Mas antigamente era a primeira e a mais antiga e a única, até diria que era esse negócio, né? Embora Deus já deu lá na lei um método do audiovisual, né? Escreve os versículos, escreve, né? E anda com esse negócio, põe em casa, põe até na testa. Para quê? Para transmitir, para fixar melhor, certo? Mas primeiro você precisa ter ouvidos ungidos, espirituais, para ouvir as coisas do reino, para aprender do reino, aleluia. Porque nosso ouvido ouve de tudo quanto é coisa, mas nós precisamos ter um ouvido seletivo para as coisas espirituais, para as coisas que edificam, para a voz correta que vem do alto, e não para toda e qualquer voz que ecoa para a nossa volta por aí. Por isso é necessário ter um ouvido afinado com o Espírito de Deus, para ouvir aquilo que vem, para receber, herdar, ter conhecimento adquirido daquele que vem do alto, aleluia, que vem do Senhor. E depois fala de ver, ele disse nós ouvimos, depois nós vimos, né? Visão. Então ver está falando de visão do reino, de visão espiritual, e foi uma das batalhas do Senhor Jesus Cristo para tirar deles a visão terrena, porque Israel era colônia dominada por Império Romano, e a ânsia do judeu, e até eles interpretavam muitas profecias como a libertação do domínio romano, e eles tinham aquela visão então terrena, e o Senhor queria fazer eles olhar para cima e ter uma visão de reino de Deus, uma visão de reino de Deus. E eu creio que hoje nós estamos vivendo momentos assim. Deixar os nossos conflitos pessoais e olhar para a missão da igreja na terra, reino de Deus. Pregue o reino de Deus, anuncie o reino de Deus, fala do reino de Deus. Expulsa o demônio por um enfermo, aflito, oprimido, angustiado, escravizado, dominado pelo mal. Anuncie o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Então é preciso ter também visão espiritual. Isso é aquela palavra de Paulo que disse assim: a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o outro ser humano. Mas hoje as pessoas vivem se degradando um contra o outro, até mesmo denominação contra denominação, irmão contra irmão, e ficam se atacando por causa de certos preceitos ou chamadas doutrinas e outras coisas, e fica irmão agredindo irmão, e vão à justiça. Parece que eu estava em Coríntios, lá que Paulo escreveu, né? Irmão contra irmão, indo à justiça, e brigando, e se ofendendo, e calúnia, e difamação, e tudo isso. Que loucura! Não é esta a nossa guerra, Paulo diz, não é contra carne e sangue. Ah, mas tem alguém que está nos fazendo mal. Olha o espírito que está por trás dele. É contra esse espírito que tem que lutar, não contra a pessoa. É por isso que muitas vezes as pessoas que não entendem a palavra de Deus, não entendem a Bíblia, e quiseram até mudar a Bíblia, dizem esses crentes são preconceituosos. Por quê? Porque a gente fala contra o pecado, não contra a pessoa. Mas tem pessoas que não, estão falando coisa pessoal. Não, por isso nós temos que deixar claro a nossa mensagem. Não é contra as pessoas, mas é contra os espíritos imundos que dominam, escravizam e estão levando as pessoas para o inferno. E missão é arrancar de lá. Aleluia. Aleluia. É Aleluia. arrancar essas pessoas das mãos do inferno, das mãos do inimigo. Então esse é um dos propósitos, né? Visão espiritual. E anunciar tudo que você tem ouvido e recebido dele. Você não pode engolir, sufocar. A igreja tem que expor a mensagem do Evangelho. E levar a mensagem do Evangelho
é muito menos no púlpito, é muito mais lá fora. Tem muita gente que pensa que fazer a obra de Deus é estar aqui. Estou aqui porque Deus quer, mas o trabalho é sair dele. A gente fez e aí então a gente ainda faz. Hoje está mais andando e hoje pouco tem saído. E às vezes até nem se sinto culpado por isso. Sabe uma coisa? Quando eu casei com essa abençoada aqui, eu costumo dizer assim, eu casei com a mulher em monte de dívida. Aí não tinha absolutamente nada. Meu patrimônio era uma bicicleta. E para comprar os primeiros móveis para dentro de casa, eu comprei lá em Novo Hamburgo. Naquele tempo tinha internet, não tinha nada. Eu não sei se já dei esse testemunho aqui, porque eu costumo dar esse testemunho em muito lugar. Eu tinha que todo mês pegar, no semana do pagamento, pegar um ônibus em Parobé, Novo Hamburgo, pagar a prestação por 18 meses. Naquele tempo não tinha internet, eu nem sonhava o que era essa internet, tá? Depois eu trabalhei nessa área e todo esse negócio crescer, mas na época eu sonhava. O que eu fazia? Um voto que eu fiz com Deus. Eu pegava um monte de folhetinho, entrava no ônibus e evangelizava um por um, de começo ao fim do ônibus. Ia lá na chamada JH Santos, no centro de Novo Hamburgo, pagava a minha apresentação, voltava para a parada, pegava o ônibus, distribuía o resto dos folhetos. Toda a jornada, lá até Parobé. Parando em tudo que era paradinha, né? Então dava tempo de evangelizar todo mundo dentro do ônibus, pegar um folhetinho e falar de Jesus. Então você não pode sufocar. E como eu disse, tudo são etapas, que são processos, crescimentos, experiências. Tem gente que faz cara de nojo, mas tem outros que põem lágrimas nos olhos e agradecem. É isso que acontece. Quem faz evangelismo sabe dessas experiências. Então a mensagem do reino você tem que levar. Você não pode sufocar esse negócio, tá certo? Entender qual é o conflito, qual é o objetivo e levar a mensagem. E a principal mensagem é esta: é reconciliar o homem com Deus. Porque diz que a humanidade se tornou inimiga de Deus pelos pecados e ofensas, mas Jesus veio e evangelizou a paz. Ou seja, Ele fez a obra de reconciliação na cruz. O caminho da reconciliação está aberto. O Pai estendeu a mão através do Filho. Agora é nós que temos que chegar a Ele. E essa é a grande mensagem que faz a diferença, que as pessoas precisam ouvir. Mas para mim pregar, eu tenho que saber isso, tenho que saber aquilo, não sei o que. Não, a mensagem é simples, é falar aquela mensagem desde o começo. Jesus cura, salva e batiza no Espírito Santo. Aleluia. Agora outras coisas, irmão, Jesus prepara. Aleluia. Eu costumo contar uma experiência minha. Eu trabalhei muitos anos na prefeitura de Parobé, me aposentei ali. E teve uma época que eu tinha assinatura numa revista chamada Defesa da Fé. Parece que agora só tem digital, não existe mais, não sei. E por muitos anos eu recebi aquela revista. E daí um dia veio um artigo, apologética, da revista. Veio um artigo sobre esse negócio de, não sei como pronuncia, reiki ou reiki, uma coisa assim. Todos conhecem isso ou não? É sobre imposição de mão, energização, energias positivas, essas linhas aí. E naquela semana eu tinha recebido aquela revista e tinha lido aquele artigo, faz anos, então aquilo era novidade. É uma novidade, mais uma das muitas novidades que circulam por aí, né? Seguido daí. E eu tinha lido aquele artigo, li, achei aquele interessante, estudei um pouco sobre o assunto. Daí todo o meu serviço trabalhando, a pessoa do departamento pessoal do RH me chamou para ir lá fazer um problema em computador, que estava numa encrenca lá, e eu fui lá, né, que era a minha área técnica de informática, fui lá para resolver o problema. Aí quando chego lá, diz ela assim: eu quero ouvir esse CD e não estou conseguindo. E quando eu pego o CD e olho assim, escapou, acho que foi de Deus, disse que logo isso. Quando eu disse, eu tinha aqueles dias, daquela semana, lido a matéria da novidade no Brasil aí, né?
Aí a mulher disse: Albert, agora tu vai ter que me explicar. Eu fui nesse negócio, gostei, me fez bem, agora tu vai ter que me explicar o que é. Como eu trazer, já tinha falado a palavra de Jesus para eles, abriu a porta por mais de meia hora, evangelizei, preguei, falei e expliquei todo o negócio que era de certo, que era errado, enfim, né? Então Deus abre a porta. O que quer dizer com isso? Deus te prepara antes, certo? Para coisas mais desafiadoras, mais complicadas. Deus te prepara antes, certo? Mas esta mensagem simples de evangelismo do reino de Deus, toda e qualquer pessoa pode fazer. E por que Jesus fez isso? Veja bem, Jesus não foi chamar entre os doutores da época. Os doutores da época estavam ocupados na liderança e naquele domínio legalista e frio que virou judaísmo. Mas Jesus foi lá na beira do mar e achou homens de trabalho, aleluia, gente de trabalho. É disso que o Senhor gosta, gente de trabalho. Não é gente preguiçosa ou que está sentada no seu orgulho, na sua vaidade pessoal, mas gente que está trabalhando, gente dedicada. E foi lá e achou trabalhadores no mar. Eles são pescadores, são homens, não tem problema, não vão precisar muito desse negócio. Eles vão precisar do que eu vou revelar, do que eu vou dar para eles. E Jesus diz: vem, e eu farei de vocês pescadores de almas, pescadores de homens para o reino de Deus, aleluia. E eles foram. Então o Senhor começou a fazer esse negócio. Atos 1:8, daqui bem conhecido: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aleluia, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins, enfim. O Senhor chamou e disse esta palavra. O que eu quero dizer com isto? Quem chama é Ele. Então, em primeiro lugar, as pessoas ficam pensando: o pastor não me viu, o pastor não me nomeou, o pastor não me chamou. Irmãos, muito antes de pastor chamar, consagrados, alguma coisa a gente já está fazendo no reino de Deus. Pelo menos é a minha experiência, aleluia. Muito antes de ser chamado para ser um auxiliar na obra, eu já estava fazendo, já estava ajudando, comecei a ajudar. Primeiro, eu sou nascido e criado na igreja, então antes mesmo de ser jovem, quando era um adolescente de 12, 13 anos, eu já tinha vontade de sonhar de ser obreiro, coisa nenhuma, mas tinha vontade de ir lá no púlpito, ler uma palavra, dizia lá, só li um versículo, tremia de vergonha, não dizia nada e descia de lá. Mas, quero ser pastor, eu nem sonhava com isso, você pensava que isso é coisa para outros. Mas você começa a fazer porque há um chamado de Deus. Há um chamado de Deus. Então é Ele que chama. Segunda coisa, nesse versículo, é Ele que capacita. Aleluia. Não confie em capacidade humana, confie na que vem dele. Aleluia. Então nessa palavra diz: recebereis o poder ou virtude do Espírito Santo. Aleluia. A fonte de poder da igreja só tem este nome: Espírito Santo. A fonte de vida, de virtude é isto: Espírito Santo. Nosso conhecimento secular tem seu valor, tem sua importância, mas se não tiver a virtude do Espírito, as palavras ficam vazias, as atitudes ficam sem sentido, e nenhum objetivo é alcançado em termos espirituais. Porque no lado espiritual só funciona armas espirituais. No mundo físico, natural, muita coisa natural a gente até consegue fazer. Mas isso não toca no espírito, não faz nada espiritual. Nesta área só a virtude do Espírito. Aleluia. Por isso Jesus então é Ele que chama. Segundo, é Ele que capacita. E terceiro, é Ele que envia. Amém? Então nesse processo de ouvir, ver e praticar, tem esse outra coisa: Ele que chama, Ele que capacita e Ele que envia. E se é Ele que envia, Ele respalda e Ele supre a necessidade. Aleluia. Então é necessário nós também entender este negócio. Foi até mencionado aqui no último capítulo de Marcos, que diz que os discípulos então saíram pregando. Ele diz assim: e o Senhor era com eles, confirmando com os sinais que se seguiam. Está lá nos últimos versículos de Marcos 16. O Senhor era com ele. Que é isso? Ele respalda os seus enviados. Ele supre a necessidade. O apóstolo Paulo mesmo testifica de quando, andando ele nas viagens missionárias, ele agradece a algumas igrejas que diz que supriram as suas necessidades com abundância, mandando ofertas para ele.
O próprio Jesus, no ministério dele, tinha pessoas que investiam financeiramente, supriam toda a necessidade, porque eles andavam caminhando para lá e para cá, pregando, falando e ensinando, não estariam trabalhando de carpinteiro para ganhar salário. Então tinha pessoas que investiam essa missão. Então é o próprio Deus que chama, é o próprio que capacita, é o próprio que envia, e é Ele que respalda, é Ele que supre a necessidade. De que jeito vai chover do céu? Não, Ele move corações. Aleluia. Tem pessoas que Deus usa para pregar, usa para evangelizar, usa para ensinar, e tem pessoas que não sabem fazer nada disso, mas Deus levanta financeiramente e sustenta a obra, sustenta missionário, sustenta para você botar no público, não sabe fazer uma palavra. Oh Deus, aleluia. Você tem que entender chamados, você tem que entender propósitos. Aleluia. Propósitos do Senhor. Glória a Deus. Então tenha certeza que Ele está presente. A gente gosta de citar lá os versículos de Mateus, que o Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, consumação dos séculos. É uma palavra bonita, reconfortante para a gente, não é verdade? A gente chega e diz para alguém: Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com a igreja, até o fim dos tempos, né? Estarei convosco todos os dias. Que coisa linda. Mas a gente não olha o início, quando Ele disse, quando Ele deu a missão: vá, pregue, anuncie, batize, faça discípulos. E então, aí é que o negócio: então estarei convosco. Estarei convosco. Agora Ele não disse: fica em casa e eu vou estar contigo. Fica dormindo, eu vou estar contigo. Não vai para oração porque eu estou contigo. Não, Ele disse: vá, pregue, anuncie, faça tipo. E eu estarei convosco. Como? Confirmando com sinais, com a minha presença, com a minha graça, mandando virtude, mandando unção, fazendo a coisa. Estarei convosco. É esse o sentido do negócio. É para aquele que vai, é para aquele que faz. Não é para aquele que fica lamentando, chorando miséria em casa e não estende a mão para nada e não faz nada. Esse vai continuar solitário e sofrendo até que se levante e vá para a presença de Deus e atenda o chamado coletivo, chamado como igreja. E no meio disso há um chamado individual. Há aqueles que Deus levanta e manda até para outras nações, existe, mas não é para todos. Mas todos têm um chamado de estar junto, fazendo a obra, levando, anunciando, cooperando, ofertando, orando, jejuando, falando para alguém. Esse é o chamado de todos. Aleluia. Não sei se falei aqui da outra vez que preguei, há poucos dias estive aqui, mas lá em Cantares 16 tem um verso interessante. Mas eu quero falar sobre a última parte para nós encerrar aqui agora. Que Salomão disse assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército com bandeiras? Aqui é uma revelação da igreja. Não vou entrar em detalhes, isso aqui tudo já passou, mas só a última parte aqui agora, que ele disse assim: terrível, depende da tradução, outras dizem diferente, como um exército com bandeiras. Que igreja é esta? É a igreja desta hora, é a igreja do fim dos tempos. O que é um exército com bandeira? É um exército triunfante, é um exército missionário, um exército vencedor, porque está com bandeira. Militar, foi vários anos militar, né? O significado da bandeira significa muito dentro das forças armadas. A soberania. Então quando diz assim, um exército com bandeira, está dizendo um exército triunfante, um exército vencedor. E exército é para quê? Não é para guerra. E nós estamos na guerra do fim, dos últimos tempos, e nós temos que cumprir a missão. Aleluia, como um exército, mas um exército com bandeira, que tem soberania, que é vencedor. Aleluia, esta é a igreja que lá na antiguidade, lá Salomão já teve a revelação. Aleluia, um exército com bandeira. Onde é que está a bandeira? Aleluia. Do vitorioso. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo precisa te ver de cabeça erguida. Está na guerra, está sob ataque, mas está de cabeça erguida. Você tem uma bandeira de vencedor, aleluia. A igreja tem a bandeira de vencedor, é um exército vencedor. Não baixa a cabeça para o inimigo, não baixa a cabeça na luta. Como é que é o slogan aqui? Vitória, poder e glória. Eu sei que é para rimar, mas primeiro é poder, depois é vitória e depois é a glória. Por isso o Senhor disse: recebereis poder, amém? O poder que Deus dá você conquista, isso é vitória. E o vitorioso vai para a glória, aleluia. Está entendendo? E essa é a missão da igreja. E esse é o objetivo da igreja, um exército com bandeiras, aleluia. E a unção de Deus é que capacita. Será que tem alguém que sente um chamado missionário aqui? E a tua missão começa onde está. Tem gente que diz: eu quero ser um missionário, quero ir lá para a África. Mas antes de você ser missionário na África, tem que ser missionário aqui. Porque é as etapas. Não sei se você me entendeu a palavra. É as etapas, é o treinamento, é o aprendizado para você indo para desafios maiores. Eu gosto da história do Pedro, um dos apóstolos que conviveu com Jesus, ouviu, recebeu ensinamento, aprendizado, treinamento prático, foi lá naquelas missões primeiras pregar. Mas chegou um dia que Jesus repreendeu ele duramente. Quando ele quis interferir em alguma coisa, Jesus viu que era o inimigo e disse: para trás de mim, Satanás. O Pedro pôde dizer: nunca mais eu sigo esse camarada. Daqui a pouco Jesus disse: Pedro, que o inimigo pediu para se andar para você. Sacudindo uma peneira, um negócio assim, né? Mas eu roguei por você. Daqui a pouco Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante esta noite, 3 vezes você vai me negar. Ah, não, Senhor. Pedro negou. Pedro se envergonhou. Jesus ressuscitou, mas Pedro ainda estava com aquela culpa. Daqui a pouco Pedro diz: eu vou voltar a pescar. Esse negócio aí não é para mim, eu vou voltar a pescar. Ele vai pescar, mas não pega nada. Quando volta, Jesus está na praia. Aleluia. Se fosse no nosso dia hoje, a gente diz: esse camarada não presta para nada. Esse aí não adianta, me traiu. É assim que a gente faz? Mas Jesus chega e diz: Pedro, tu me ama mais do que esses outros? E pior que Jesus faz 3 vezes. Aí no dia de Pentecostes nós encontramos quem? Quem foi o primeiro a pregar a primeira mensagem cheia do Espírito? Pedro. Porque Jesus restaurou a vida dele, capacitou ele, curou as feridas dele. Aleluia. Esse bálsamo do céu e essa unção de Deus está aqui para curar as suas feridas, porque o missionário tem que estar curado na alma, tem que estar curado os seus traumas. Os traumas são lições, são aprendizados, são lições de vida. E Pedro prega o primeiro sermão cheio do Espírito. 3.000 almas se convertem. Pedro e João vão ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde. Enquanto o aleijado aquele, e em nome de Jesus acontece um milagre. As autoridades prendem como li aqui, mas eles conviveram com Jesus. É de lá que veio a cura, a restauração e a capacitação do Pedro. E ainda é e sempre será a única fonte da igreja, a fonte de cura, de restauração, de poder e de unção para cumprimento da missão. Aleluia. Temos missionário aqui hoje, missionários do Senhor.
Oh, glória! Vamos orar? Deus. Oramos, pastor. Aleluia. Colocamos em pé.